Vamos todos de pé abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48, até o final do capítulo 5, do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, a palavra de Deus diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Senhor, nós estamos gratos por termos a oportunidade, pela segunda vez nesse dia, nos reunimos em Tua casa e agora termos o privilégio de ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra que queremos ouvir, Pai. Ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir filosofias humanas, doutrinas humanas, histórias, mas sim a palavra que procede da Tua boca, que é o verdadeiro alimento que nos sustenta. Precisamos dessa palavra, Pai. Fala conosco essa noite, de maneira que a nossa vida seja transformada, que a Tua palavra nos incomode a uma mudança de vida, de pensamento, de atitude, e que tudo isso seja dirigido pelo Espírito Santo. Eu entrego a minha vida, Pai, em Tuas mãos, e peço ao Senhor a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder e desta autoridade, eu possa ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, para que ela toque em nossos corações e transforme a nossa vida. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto muito também conhecido na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, onde está o famoso Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, aquele sermão proferido por Jesus, que traz ensinamentos maravilhosos, que estão no capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Eu já contei para os irmãos aqui na igreja algumas vezes que a minha conversão, ela começou de fato quando eu cheguei ao Sermão da Montanha. Eu lembro que contei para alguns, não sei se todos já sabem disso, que eu ainda não convertido, no meu primeiro dia de aula ali na UERJ, em janeiro de 1986, você já viu a minha idade, né? Primeiro dia de aula na UERJ, em janeiro de 86, entrando na faculdade, tinha um Gideão Internacional, com aquele Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que ele me entregou. Assim que eu entrei, eu botei no console do carro para proteger o meu carro. Tinha o Novo Testamento e uma peixeira, que ficavam ali no console. Então, eu estava fechado, né? Corpo fechado. Peguei aquele Novo Testamento, deixei ali, e ali ele ficou, talvez por uns 2 ou 3 anos, mais até que um dia eu resolvi tirá-lo dali e começar a ler a Bíblia, Novo Testamento. Comecei no Evangelho segundo Mateus, e aí quando cheguei no capítulo 5, as palavras do Sermão do Monte, cada palavra que eu lia era uma facada no meu coração. Cada princípio que Jesus ensinava nesses capítulos comprimiam o meu coração, compungiam o meu coração, a ponto de eu ler e chorar demais com a leitura daquilo que eu estava contemplando na Bíblia. Então, eu passava o dia no trabalho, eu passava o dia convivendo com as pessoas, com a máscara que eu usava, não é? Com a postura que eu gostava de apresentar,
mas à noite, no meu secreto com Deus, lendo ali especialmente o Sermão do Monte, vinha o choro, vinha as lágrimas, vinha o arrependimento, e ali eu creio foi o início de um processo de mudança na minha vida que se concretizou em 91, quando a minha tia, em 92, perdão, quando a minha tia veio ao Rio de Janeiro, pregou para mim, para minha esposa, já era casado nessa época, e ali houve a conversão, a entrega, a rendição, mas Deus já havia preparado tudo isso através da leitura simples do Novo Testamento, e especialmente aqui no Sermão do Monte. Já contei muitas vezes aqui na igreja essa história. Chegando ao final do capítulo 5, aqui na minha Bíblia, em algumas Bíblias, né, há um título, há um subtítulo nesse texto que a gente leu, chamando assim a lei do amor. Tem assim na sua Bíblia? A lei do amor, não é? E Jesus fala algumas coisas aqui que são muito impactantes, especialmente para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Aquilo que Jesus apresenta aqui é realmente um impacto, é algo para mexer com a gente, não é? Essa lei apresentada aqui por ele. E veja bem, se é uma lei, irmãos, na verdade é uma ordem, não é uma opção. O que Jesus ensina aqui, ele não está ensinando como uma opção de vida. Olha, eu sugiro que vocês façam isso, porque isso vai ser bom para vocês. Não, não é nesses termos que a palavra está aqui apresentando a lei do amor. Ele está apresentando de fato como uma lei, como uma ordem, como um mandamento. É uma ordem que Jesus está nos dando. E é muito interessante nós entendermos isto como uma ordem, porque aí não deixa espaço para a gente fugir, não deixa espaço para a gente argumentar. É isto que tem que ser feito e ponto final. E era isto que impactava o meu coração naqueles dias quando lia, porque eu entendia que era um requerimento de Deus, mas ao mesmo tempo entendia e via que eu estava muito longe, muito aquém daquilo que Deus estava requerendo de mim. É um requerimento, é uma lei, é uma ordem. E Jesus coloca as coisas nesses termos. Quer ver? Leia comigo João capítulo 14, versículo 15. Em João capítulo 14, versículo 15, é um texto que eu até citei hoje pela manhã, em que o Senhor Jesus diz simplesmente assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se eu o amo, eu preciso obedecê-lo. Jesus não acredita que eu o amo se eu não guardo aquilo que ele me mandou. É incoerente dizer que o amo, mas ao mesmo tempo não obedeço às suas palavras. É um discurso vazio, é um discurso sem fundamento. Dizer eu amo Jesus, mas o que ele me manda fazer eu não faço. Ah, eu acho Jesus tão bacana, mas o que ele me dá ordens eu não aceito cumprir. E Jesus deixou claro quando disse no Evangelho de João essas palavras: se me amais, como consequência, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma prova de amor a Jesus. É nesses termos que ele coloca a palavra. E voltando ao texto da lei do amor que nós lemos aqui, ela aparentemente não apresenta muita lógica humana. As palavras que ele diz aqui não combinam muito bem com a lógica humana, com aquilo que nós estamos acostumados a pensar, a viver, e com as reações que nós temos diante do mal. Isso não combina muito com essa lógica, não é? Mas o que Jesus está ensinando não é movido por lógica, mas é movido por amor, por misericórdia e por compaixão. Como vimos hoje no texto pela manhã. Se você não ouviu pela manhã a mensagem, ouça amanhã na internet a palavra que o Senhor nos ministrou. Se você for movido pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, e eu expliquei hoje de manhã o sentido dessa palavra na Bíblia, como as coisas se tornam diferentes.
Os requerimentos da lei do amor que Jesus nos apresenta pressupõem que nós precisamos de agir com compaixão, porque senão não seremos capazes de obedecer a estes mandamentos. Então não são baseados na lógica do raciocínio humano, mas nos princípios de Deus para a nossa vida. E veja, até o dia em que eu me rendi a Jesus, até o dia que talvez você também tenha se rendido a Jesus, o nosso pensamento era completamente contrário ao que ele está dizendo aqui. Eu duvido muito que alguém, antes de se render a Cristo, pensasse e praticasse isto que ele está propondo nesses poucos versículos que nós lemos. O nosso pensamento era completamente contrário a isso. Eu, antes de conhecer a Cristo e me render a Ele, como a maioria das pessoas, pensava em amar aqueles que me amam, aqueles que são de alguma forma gentis, favoráveis a mim, aqueles que de alguma forma são parecidos comigo. Estes eram alvo do meu amor e era fácil amá-los, porque é algo praticamente natural. E também de forma muito natural, antes de me render a Cristo, eu odiava aqueles que me odiavam. Eu nutria um ódio profundo por aqueles que me faziam qualquer tipo de mal. E ficava maquinando uma maneira de, alguma forma, prejudicá-los, para que eles também pudessem sentir um pouco do gosto que eu estava sentindo. Não era assim que a gente fazia, irmãos? Não é esse o pensamento natural da maioria das pessoas que não se renderam a Cristo? Amar quem te ama, quem te faz bem, e odiar quem te despreza, quem te faz mal. É essa a lógica humana. Mas o que Jesus vem dizer aqui é completamente oposto a essa lógica humana, porque não é baseado na lógica humana, mas em atributos de Deus, como amor, misericórdia e especialmente compaixão. É baseado nisso que Jesus nos dá esta lei. E como lei, como eu disse, uma ordem, não um conselho, não uma advertência, mas uma ordem. É o que ele está nos passando na palavra. Uma proposta completamente nova e completamente diferente de tudo que a nossa lógica humana deseja. Mas são estas palavras que Jesus está nos deixando. Veja só o que ele diz no verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e farás o quê? Odiarás o teu inimigo. Ele está aqui nos dizendo a lei natural. A lei natural dos homens da humanidade é essa: amar o próximo e odiar o inimigo. Entendendo-se como próximo, como foi discutido hoje pela manhã na mensagem, aqueles que são parecidos comigo, aqueles que me agradam, aqueles que me são gentis, aqueles que não me prejudicam, aqueles que torcem pelo mesmo time que eu, né? Aqueles que estão no mesmo barco que eu. Estes são alvo do meu amor, mas ao mesmo tempo odeio aos meus inimigos. Amar ao próximo é esse princípio do homem natural, entendendo como próximo os filhos, os parentes, os amigos mais chegados, aqueles que fisicamente estão mais perto porque têm uma relação comigo. E isso, irmãos, não é algo difícil. Não é exigida nenhuma espiritualidade para alguém amar os que lhe são próximos, para alguém amar os seus parentes. Os piores bandidos, marginais, assassinos, muitas vezes agem assim. Amam os seus próximos, amam outros bandidos como eles, amam as suas mães. Bandido ama a mãe, e a mãe ama o bandido. É ou não é? Normalmente é assim que funciona. O bandido é capaz de amar dessa forma, porque é a forma natural. Mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de estraçalhar você. Mas o mesmo que estraçalha você é capaz de amar um próximo, um ente que lhe é querido, com quem ele tem afinidade. Ele é capaz de fazer isso.
filhos. Bandido ama o seu filho, ama sua mãe. Isso é muito provável. Isso é natural, é a lei natural. E odiar o inimigo também é a lei natural. A gente pode até dizer que é um instinto, e nós somos animais racionais, e temos alguns instintos que nos são naturais, e um instinto natural é a reação a uma agressão, é a reação a um mal que nos é feito, isso é um instinto natural. Todas as pessoas agem de acordo com este princípio, até como um reflexo natural a uma hostilidade que sofreram. Então, elas são capazes, conhecendo ou não a Cristo, de amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Foi isso que Jesus disse no verso 43. Você ouviu isso, você conhece isso, você vive isso, você faz isso, você pratica isso, porque esta é a lei natural. E ele continua no verso 44 dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui a coisa muda de figura. Ele disse, você já ouviu isso, você já conhece isso, essa é a lei natural, esse é o instinto pelo que você vive, esse é o tipo de coisa que você pratica. Mas agora eu, porém, digo a você algo diferente. E aí foi nesse momento, quando Jesus disse isso para mim, que eu comecei a chorar por me achar completamente incapaz de obedecer isso. O primeiro, natural, era o que eu já fazia e vivia muito bem. Mas agora ele está dizendo, eu, porém, digo a você, Maurício, que você tem que amar os seus inimigos e que você tem que orar por aqueles que te perseguem. Então, do que Jesus está falando? Jesus agora está falando da atitude do cristão, da atitude daquele que quer obedecer a Cristo e não viver como homem natural, mas daquele que quer viver como homem espiritual, movido, tocado, guiado pelo Espírito de Deus. E é para esse homem espiritual, que é o cristão, que Jesus está dizendo, eu, porém, digo a você, a tua atitude, a tua reação, ela deve ser diferente. Então, o que Jesus está dizendo é que ser cristão é ter uma natureza transformada, é ser diferente na natureza, na origem. Por isso ele disse, é necessário nascer de novo. Ser cristão não é entrar para uma igreja. Ser cristão não é frequentar um templo. Ser cristão não é se inscrever como membro de qualquer denominação. Mas, segundo Jesus, ser cristão é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nascer de novo é nascer completamente destoado dos instintos naturais da antiga natureza. E nascer novamente revestido dos novos instintos da natureza de Deus, que manda que eu faça agora aquilo que é contrário à minha natureza, que é completamente contrário àquilo que eu pensava antes. Amar inimigos, orar por pessoas que me perseguem, isso só é possível para quem nasceu de novo, para quem agora tem uma nova natureza. Não uma natureza guaribada. Não, isso não funciona. Eu vou me adaptar à igreja. Também não funciona. Ou nasce de novo, ou não nasce de novo. Isso é uma geração de Deus, para que a gente, como Deus, possa reagir como Ele também reagiria. E o que Jesus disse, Ele mesmo o fez. Você viu Jesus sendo crucificado, orando pelos seus inimigos, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então é esse mesmo Jesus que me capacita quando Ele transforma a minha natureza, quando eu nasço de novo para uma nova vida.
destituída de todos os resquícios da antiga vida, mas revestida agora de tudo aquilo que Deus quer fazer em mim. E essa é a definição de conversão. Quer ver? Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Eu acho que muitos de nós não sabem o que é conversão. Muitas vezes imaginamos que conversão é frequentar uma igreja. E de fato não é isso, irmãos. Em 1 Coríntios 6, 17, a Bíblia diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja, a conversão é se tornar um espírito com o Senhor. Um único espírito, é uma comunhão completa. Assim como quando você casa, se torna uma só carne com o seu cônjuge, quando você se converte verdadeiramente, você se torna um espírito com Deus. Então você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, e não mais pela sua natureza. Ela é transformada por esta associação ao Espírito de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, diz o texto. Então, ele pode ensinar e requerer de todos nós que nascemos de novo e que somos um espírito com o Senhor, que a gente viva de acordo com os princípios desse espírito. E aí ele nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Veja, amar o inimigo é amar aquele que me trata mal. É amar aquele que me feriu, é amar aquele que tenta muitas vezes contra a minha vida, que talvez até deseje o mal contra mim, que deseje me ver morto ou muito longe dele, e é esse tipo de gente que Jesus está dizendo que eu devo amar. Gente pela qual a gente sente até antipatia, porque são inimigos. Você sabe que aquela pessoa quer o seu mal? Você percebe que ela quer te prejudicar? Então, naturalmente, você sente uma antipatia por ela. E agora vem o Senhor e diz que você precisa amá-la. Amar o inimigo. E muitas vezes, quando falo de amor no sentido bíblico, é bom a gente explicar e esclarecer as coisas, porque muitos de nós temos ainda aquele sentimento romântico a respeito do amor. Quando falamos de amor, alguns pensam em passarinhos cantando, em músicas suaves tocando, não é? Um clima romântico. E eu não consigo imaginar eu diante de um inimigo me apaixonando por ele. Por mais que os passarinhos cantem, por mais que a música seja bonita, eu não vou me apaixonar por ele nem você. Porque o amor citado por Jesus não é esse amor paixão nem sentimento, mas é o amor mandamento. Nós lemos aqui de manhã: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o entendimento, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um pedido ou uma ordem? É uma ordem. Então não é um sentimento que vem ao meu coração e eu olho para o meu próximo e me apaixono por ele. Ou olho para o meu inimigo e fico gamado. Não, não é um sentimento que vem. É uma ordem. Ame. Então, e quando há uma ordem a gente precisa obedecer. É igual no casamento, não é? Deus não mandou você se apaixonar pelo seu cônjuge. Tem algum versículo bíblico que você conheça que diga que você deva ser apaixonado pelo seu cônjuge? Não, mas a Bíblia diz que você deve amá-lo. E é uma ordem, então não depende de uma paixão, até porque a paixão vai e volta, né? A paixão aumenta e diminui, a paixão é irregular, mas o amor jamais acaba, como diz a Bíblia Sagrada. Então a ordem de Deus é amar, não é? A ordem que Ele está dando é amar o inimigo, não como um sentimento, não com um sentimentalismo de paixão, de adoração ao inimigo, mas de amor. Amor prático, como nós vimos hoje na mensagem pela manhã. Amor bondoso, amor de ação, amor de doação,
amor que faz o bem, amor que é benigno, como foi dito na mensagem de manhã. É esse tipo de amor que Deus está requerendo de nós com relação ao inimigo. Não é fazer o mal a ele ou desejar o mal dele, mas, pelo contrário, vencer o mal com o bem, ministrando amor, que é uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, inclusive ao inimigo, que quer mal a você, mas você não quer mal a ele, você deseja o bem dele. Ele quer destruir você, mas você quer ver a vida dele construída. É esse oposto que faz a diferença? É essa atitude que faz toda a diferença? E é essa atitude que Jesus está trazendo para nós como uma lei. E ele diz, além de amar o seu inimigo, você vai orar pelo que te persegue, que não deixa de ser um inimigo, né? Aquele que te persegue, ele acaba se tornando um inimigo seu. E ele persegue você porque ele não gosta de você. Ele persegue você porque ele quer o seu mal. E o Senhor está dizendo que você também tem que orar por ele. E quando ele diz isso, não é orar dizendo assim, Senhor, manda um raio na cabeça dele. Tira do mapa essa criatura que ousa me perseguir, não é? Não é disso que o Senhor está falando. Mas ele está mandando você orar por aquele que te persegue. Orar abençoando. Orar desejando o bem, desejando a transformação, desejando o encontro com Deus, a consciência da verdade, desejando a conversão, quem sabe, não é? A rendição a Cristo deste também, para que se torne teu irmão. E quem se enquadra nessa qualidade daquele que te persegue? Qualquer um. Pode ser o teu sócio, pode ser o teu vizinho. Você tem um vizinho que te persegue? Todo mundo tem um vizinho que te persegue, né? Você tem um chefe que te persegue no trabalho? O cara quer tirar teu couro de tudo que é jeito, né? Só implica contigo, não implica com os outros. E você se sente perseguido por ele. É para ele também. Oração é para ele, é para ela. É para aquele que quer demandar contigo, aquele que quer retirar o que é teu. Até aquela mulher que está se interessando pelo teu marido. Te persegue? E aquele homem que está te interessando pela tua mulher? O que a Bíblia manda fazer? Orar por ele. Orar por ela. Isso para um homem natural é completamente impossível. Isso só é possível para o homem espiritual, transformado, rendido, mudado na sua natureza, ao que eu chamo conversão. Conversão isso, o resto é conversa fiada. Por isso que eu creio na salvação eterna. Porque muita gente está na igreja, mas pouca gente é convertida de verdade. Pouca gente nasceu de novo. Pouca gente hoje tem uma nova natureza, capaz de obedecer à lei como o Senhor está aqui nos ordenando. E veja como toda lei, o Senhor é tão misericordioso, que Ele nos dá uma ordem, mas também nos dá um motivo para cumpri-la. Você já viu como Deus faz isso? Deus tem tanto poder que Ele poderia simplesmente dizer, olha, a ordem é essa, faz e pronto. Mas Deus nos fez seres pensantes, amém? Você tem cabeça para pensar? Você tem inteligência? Então o Senhor, Ele normalmente não faz isso. Dá uma ordem e diz, olha, obedece e pronto. Não, Ele sempre dá uma razão. Ele explica por que está querendo isso. Explica a razão de requerer isso de você. E aqui também, Jesus faz a mesma coisa. No versículo 45 ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ora, qual o objetivo, então, de eu amar o meu inimigo, de eu orar pelo que me persegue? O objetivo é isso que Jesus diz, para que eu me torne semelhante, filho do meu Pai Celestial. E o filho precisa se parecer com o Pai.
tornar-se filho. Como eu disse, não é para o homem natural, é para o homem espiritual, é para aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito e agora é filho de Deus, porque foi feito filho, segundo diz João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus se tornou um filho de Deus, porque nele agora habita o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Agora habita em você permanentemente. E é nesse Espírito que você é capaz de fazer e obedecer o mandamento de Deus e se tornar filho semelhante ao seu Pai, refletindo os princípios do Pai, como diz o texto, mostrando, evidenciando ao mundo que você não é mais como os do mundo, você agora é diferente. Porque aonde você perguntar o que deve fazer com o inimigo, todo mundo vai te dizer. Mata, estraçalha, arrebenta, esfola. Todo mundo vai dizer isso para você. Mas no momento em que você diz ame, ore, você se distancia de todo mundo. E você se torna parecido com o teu Pai. Você se torna semelhante ao teu Deus, evidenciando esta filiação. Uma coisa sou eu dizer que sou filho de Deus. Outra coisa é eu começar a agir como filho de Deus, me tornando parecido com Ele, na imagem e na semelhança espiritual dEle, me tornando e vivendo de acordo com os princípios que Ele estabeleceu para mim, e não com os princípios do mundo, bateu, levou, se fez comigo, vou fazer pior, e você vai ver o que vai te acontecer, e praga e coisa. Não é assim, irmãos. O Filho de Deus não é assim, não é esse o princípio. Tornar-se filho é refletir os princípios de Deus, é mostrar ao mundo que de fato você é filho, não porque você diz que é, não porque você carrega uma Bíblia e vem para a igreja, mas porque você age diferente, porque você pensa diferente e principalmente porque você reage diferente. Às vezes não são as nossas ações que dizem quem nós somos. Às vezes nós somos conhecidos pelas nossas reações. Reações ao mal que nos fizeram. Reações ao que demandaram contra nós, ao mal que nos desejaram. Nessa reação eu mostro a minha filiação. É o que esse texto está me ensinando. E Jesus continua dizendo que o Senhor faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Olha as razões que Deus está nos dando para recebermos a incumbência de obedecer a este mandamento, mostrando a nossa real filiação. Quais as razões que ele está nos dando? Primeiro, a misericórdia de Deus. No versículo 45, ele diz, olha, o Pai Celeste não faz nascer sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos? Por quê? Porque ele é misericordioso. Deus não faz chover só na horta do crente. Irmão, você pensa que faz? Tem gente que pensa, né? Tem até igreja que ensina isso. Não, Deus só faz chover na horta da gente. O ímpio tem que comer o pão que o diabo amassou. Teologia louca essa, né, irmãos? Mas é ensinada por aí, né? Mas não é assim que funciona. O sol nasce sobre bons e maus, porque Deus é misericordioso. A chuva vem sobre bons e maus, porque Deus é misericordioso. Então eu tenho que amar quem me ama e que me odeia, porque eu também preciso ser misericordioso. Porque eu sou alguém que preciso de misericórdia. Se eu sou alguém que precisa de misericórdia, eu preciso aprender a dar misericórdia, a ser misericordioso. E outra razão que Jesus nos dá, e essa aqui é bem óbvia, né? Nos versículos 46 e 47, ele diz, olha, se você ama quem te ama,
Que recompensa você tem? Os publicanos, tidos aí como pecadores, também fazem isso. Pecadores também agem assim. Eu acabei de dizer isso para você. Bandidos agem assim. Bandidos amam seus entes queridos porque são pessoas que também amam a eles. E eles correspondem a esse amor. Então Deus está dizendo, o que você faz demais fazendo isso? No que você se diferencia de um bandido ao fazer isso? Você fica da mesma forma. Se você saudar somente os seus irmãos, o que você faz demais? Os gentios também fazem isso. As pessoas de outras crenças, de outros povos, também fazem da mesma forma. Cumprimentam, saúdam, somente os irmãos, somente aqueles que lhes são próximos. E a gente precisa agir diferente. Não é isso que Deus está dizendo? Ah, mas a pessoa não fala comigo. Então fala você com ela. Simples, assim, né? Mas eu entrei, ela nem me cumprimentou. Corre atrás dela e cumprimenta ela. Simples assim. Vai perder o que com isso? Vai cair tua mão? Vai ser menos homem por causa disso? Vai ser menos mulher por causa disso? Agora, se você só cumprimenta quem te cumprimenta, que diferença há em você? Qual é a diferença entre você e um bandido? Qual é a diferença entre você e um gentio, alguém de outro povo, de outra religião? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Quem disse isso foi Jesus. E foram essas palavras que apertaram o meu coração de tal forma que eu não conseguia parar de chorar com isso. Porque eu disse, que diferença há em mim? Porque sabe a maior ilusão que tem alguém que não conhece a Cristo? É achar que é bom. Essa é a maior ilusão que a gente tem. E eu achava que eu era bom, porque eu nunca me droguei, eu nunca fiz os pecados que as pessoas consideram graves, né? Nunca cheirei, nunca piquei, nunca fumei maconha, nada disso. Então eu me achava bom aluno, bom garoto, UERJ, matemática, passei de ano, gabaritei a prova de matemática e física, que maravilha, eu sou bom. Mas aí eu li e eu disse, eu sou miserável, eu não presto, porque eu não consigo amar o meu inimigo, não consigo orar pelo que me persegue. Então eu sou igual a todo mundo, eu não sou diferente de ninguém. Essa é a mensagem que Jesus deixou. Para você que quer ser cristão, para você que quer nascer de novo. Para nascer de novo, não adianta entrar na igreja somente. Entrar numa igreja não faz você nascer de novo. Render-se a Deus, render-se ao Espírito Santo, é o que faz você nascer de novo. É o que muda as tuas ideias, muda as tuas reações, os teus pensamentos. É o que você deixa Deus trabalhar em você. E quanto mais doer, melhor, sabia? Quanto mais doer, mais Deus está trabalhando. Quanto mais incomodar, é melhor. Mais você está sendo transformado. E transformação dói. Crescimento dói, sabia? Crescer dói. Tem que doer. Porque quando dói, é que a gente realmente cresce. Jesus disse, vocês precisam ser diferentes. Porque agir desse jeito todo mundo age. Qual é a diferença entre um cristão e um não cristão se só o que fazem é isso, amar quem te ama, saudar quem te saúda? Então eu preciso lidar de maneira diferente. Jesus está dizendo, olha, saudar quem te saúda, o nome disso é, talvez, educação. Né? Educação. Você lida bem com as pessoas. Então isso é educação. Você é gentil, cumprimenta. Maravilha. Quer dizer que você é educado. Mas não quer dizer que você é cristão. Entendeu? E o pior é ver cristão mal educado, né, irmão? Aí é pior ainda. O cara diz que é cristão, mas não cumprimenta ninguém, mas é grosso, mas é estúpido. Aí é demais, né? Porque fora isso, você é apenas educado. Segundo Jesus está dizendo, cristianismo vai além disso. Cristianismo supera o padrão da normalidade da sociedade. Supera aquilo que todo mundo faz. Cristianismo é fazer o que ninguém faz.
E aí Jesus termina o texto de uma maneira bastante contundente. Porque ele diz no versículo 48, portanto, o que ele fala aqui? Sede vós como? Como é que é? Está certo disso, irmão? Está escrito isso aí mesmo, perfeito. Para azar nosso está. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe por que eu disse isso? Porque a gente dá aquela eterna desculpa, perfeito só Deus. Já falou isso? Já disse isso para alguém? Só Deus e o cristão. Porque é o que Jesus está dizendo aqui. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Qual é o padrão para mim? É o Pai ou é o vizinho? É o Pai Celestial ou é a sociedade? Ou são as pessoas ao meu redor? Se forem as pessoas ao meu redor, a gente vai de mal a pior. Porque a sociedade está piorando cada vez mais. As pessoas estão adotando princípios de vida cada vez piores. Cada vez elas são mais cruéis. Cada vez são mais inimigas de Deus, como previa Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Cada vez são mais amantes do prazer e de si mesmos do que amigos de Deus. Então, qual é o padrão que eu vou adotar? Eu vou adotar o padrão de Deus. E Jesus disse, Deus é perfeito, então seja perfeito. Porque o teu padrão é o padrão de Deus. É esse padrão que você deve buscar. Do que Jesus está falando? De um aperfeiçoamento de caráter que nós temos que perseguir dia a dia, com o qual a gente não pode se conformar. Ah, não, eu sou assim porque, afinal, nós somos falhos. Só Deus é perfeito. É a desculpa que nós damos para não obedecer. A desculpa que nós damos para não consertar. A desculpa que nós damos para não mudar. E foi isso que me fez chorar demais. Porque eu disse, eu não posso continuar dando desculpas. Eu preciso mudar. E só há conversão quando há mudança. Porque conversão não é adaptação, conversão é mudança radical de vida. É estar indo numa direção e passar a ir na outra, completamente oposta. Não é uma guinada de vida, mas é uma inversão de direção. Isso é conversão. E isso, queridos, só é possível quando eu aceito o desafio de Deus. Esse texto é um desafio do Senhor para aperfeiçoar o meu caráter, para tratar com o meu coração, para que eu possa viver de acordo com seus padrões. Em nenhum momento Jesus diz que é fácil. E eu também não acho que seja fácil. Mas é um desafio que eu quero aceitar. Eu aceitei esse desafio em 1992. E até hoje eu sou desafiado por isso. Até hoje. Até hoje isso me desafia. Porque se eu relaxar, eu me pego desejando o mal do que me fez mal. Se eu relaxar, eu me pego amando aqueles que me amam. Então é um desafio que eu tenho que cumprir na minha vida até o final. Porque não termina na conversão. A conversão é o início de uma caminhada. E nessa caminhada eu vou até o fim. Eu convido você a ir também. Amém? Eu convido você a ir também. Deus está desafiando a gente hoje a obedecer, a ser diferente, a ser parecido com Deus, a trazer princípios diferentes para a nossa vida. Lutar contra nós, lutar contra a vontade de vingança, lutar contra o desejo do mal, lutar contra a falta de amor. Deus está nos desafiando para isso. Aceita esse desafio, queridos. Amém? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.